Olá, gente, vamos responder mais algumas questões de velocidade média e velocidade escalar média para que possamos compreender bem esse assunto, tá bom? Vamos analisar as questões com calma, qualquer coisa vocês retornam o vídeo, tá? E o que é importante é que vocês compreendam mesmo. Vamos lá. Olha só essa questão. Entre t igual a 8 horas e t igual a 12 horas, um automóvel percorreu um trecho de estrada indo do quilômetro 50 ao quilômetro 460, conforme indicado na figura. Calcule a velocidade escalar média e a velocidade média do automóvel nesse percurso, sabendo-se que a distância em linha reta para esse percurso é de 350 km. Para essa questão, vamos pensar em duas cidades. Tá? Eu tenho a cidade A, aqui, a cidade inicial, e eu parto dessa cidade seguindo nessa trajetória aqui de vermelho. A rodovia é essa aqui, e chego nessa segunda cidade. E esse percurso aconteceu assim. Eu saio daqui dessa cidade às 8 horas e chego nessa segunda cidade às 12 horas. Esse aqui é o caminho efetivamente percorrido, como nós já vimos. Esse trecho em verde aqui, ele não existe. Não existe essa rodovia, ela é imaginária. Ela é uma linha reta, ela é um vetor, que inclusive já foi medida essa distância entre essas duas cidades e percebeu-se que ela tem 350 km, essa distância vetorial entre a cidade e outra. Tá? A questão quer que você calcule a velocidade média e a velocidade escalar média. Então, olha só, vamos lá. Então vamos lá, velocidade escalar média. A velocidade escalar média, a gente já sabe, na teorização, que considera exatamente o caminho percorrido, a distância percorrida. Tá? Então, nesse trecho, eu tenho que o meu ΔS é 460 menos 50. Esse cálculo que eu estou fazendo não é no trajeto de verde, não é no meu vetor. Esse cálculo é na trajetória que realmente foi percorrida. Esse deslocamento dá 410 km. Então, nessa trajetória foi percorrido 410 km, é o caminho percorrido. E como eu já disse nas questões anteriores, quando você apenas vai e não volta, o meu deslocamento coincide com o caminho efetivamente percorrido. E isso aconteceu no intervalo de tempo de 4 horas. Tempo final menos tempo inicial me dão 4 horas. É muito comum na física, nas questões, o tempo inicial ser 0. E aí, como durou 4 horas, eu poderia colocar aqui de 0 até 4. Mas o que acontece no dia a dia, né, comumente acontece, é que você olha para o relógio e vê um horário. Depois você chega no seu destino e olha para o relógio e aí faz um cálculo e acha o ΔT. É isso que de fato acontece. Mas vamos lá. Então eu percorri 410 km em 4 horas e aí você já sabe que é ΔS sobre ΔT é minha velocidade média, escalar média. E aqui eu nem mudei, eu estava usando aqui V, escalar média, eu deixei exatamente como o autor usa, né, o livro. Mas vamos lá. Não importa, o que importa é que vocês saibam que vocês estão fazendo o caminho percorrido sobre o tempo. 410 dividido por 4 vai me dar uma velocidade de 102,5 km por hora. Velocidade escalar média. E a velocidade média? Bom, a velocidade média vai usar o vetor deslocamento. Como a questão me falou, essa distância linear aqui, que corresponde ao meu vetor, ela é de 350 km. E aí basta que eu calculo velocidade média, que é uma grandeza vetorial, certinho em cima, veja, que vem de um deslocamento vetorial, é ΔS sobre ΔT, 350 sobre 4 km por hora, que me dá 87,5 km por hora. Percebam que a velocidade média, ela é menor que a velocidade escalar média. Olha que interessante. É porque você percorre no vetor uma distância menor ou igual. Seria igual se essa estrada fosse uma linha reta. Então o vetor teria o mesmo tamanho. Mas o vetor ele é sempre menor ou igual. Nesse caso ele é menor. Ele é 350 km. Então você percorre uma distância menor no mesmo tempo. Então a sua velocidade é 350 dividido por 4. Veja que eu dividi um valor menor pelo mesmo tempo. Aqui eu divido 410 por 4 e aqui 350 por 4. Então, lógico que essa velocidade aqui, ela vai ser menor.
Tá? Então a velocidade vetorial ela é menor que a velocidade escalar média. E em alguns casos pode ser igual. Bom, aí você se pergunta, sim, mas qual é a velocidade de fato? Qual é a velocidade na real mesmo? Gente, preste atenção. Essa rodovia aqui não existe. Tá? É porque na física a gente trabalha muito com grandezas vetoriais. Por exemplo, você vai sair da Terra ao Sol, não faz sentido você imaginar um percurso que não seja retilíneo. Tá? Então você trabalha muito com vetor. A distância entre vetores, a distância entre pontos é apresentada por vetores. Trabalha muito assim. Mas na sua realidade mesmo, a velocidade é 102,5, que é nessa trajetória. Essa velocidade média, ela vai substituir o que aconteceu no caminho. Por exemplo, você gastou 4 horas, mas você parou aqui, você acelerou, você reduziu a velocidade, você parou no engarrafamento e no final das contas gastou 4 horas para chegar aqui. Aí essa velocidade diz, olha, se você não tivesse feito nada disso e andasse a partir daqui a 102,5 km por hora, sem acelerar, sem parar, sem pegar engarrafamento, sem nada, você também chegaria em 4 horas ao seu destino. É isso que a velocidade, que esse cálculo diz para você. Só que olha que coisa interessante. A velocidade escalar média, ela não te diz mais nada acerca do que aconteceu. Só diz que você tem essa velocidade, foi uma velocidade 102,5, você calculou, pronto. Ela não te diz se você estava indo dessa cidade A para a cidade B. Ela não te diz se estava indo de B para A. Ela não te diz se você parou, se você acelerou. Então o que acontece? A velocidade média já te dá algo mais interessante. Apesar de ser uma velocidade menor, mas imagine então que de repente construísse uma estrada reta ligando essas duas cidades. Então essa velocidade 87, ela não é aqui nessa trajetória, ela é nessa trajetória de verde. Significa que quando você calculou 350 dividido por 4, significa que se você saísse dessa cidade em linha reta, imagine que fizeram essa rodovia, reta mesmo, e aí você mantivesse uma velocidade de 87,5 km por hora, você também gastaria 4 horas, ou seja, você faria uma viagem mais tranquila, não precisaria correr tanto. Essa velocidade média já te dá uma coisa mais interessante, já te diz que você sai dessa origem aqui, você saiu da esquerda nessa trajetória e andou nesse sentido, porque está no mesmo sentido da trajetória. Como é que eu sei isso? Porque a velocidade deu positiva, porque deslocamento vetorial pode ser positivo ou negativo. Então aqui eu tenho uma velocidade positiva, já sei que o percurso foi dessa cidade para essa cidade. Se o deslocamento fosse negativo, se eu tivesse saído daqui para cá, no sentido contrário do meu vetor, meu ΔS seria menos 350. E aí a velocidade seria menos 87. Então veja que a velocidade média já me dá algumas informações a mais. Mas nenhuma das duas me dizem de fato o que aconteceu na trajetória. Para isso eu teria que trabalhar com a outra velocidade que a gente vai ver futuramente, que é a velocidade instantânea. É o que vai dizer para você o que aconteceu de fato com o movimento. Agora, gente, eu sou muito chato. Eu gosto dos detalhes. Esse vetor que liga essas duas cidades é uma linha reta de fato se eu construir essa rodovia? Bom, não esqueçamos que a Terra não é plana, ela é esférica. Então eu já poderia notar uma certa curvatura aqui que não me daria um vetor exato. Então por isso que a gente fala assim, o vetor é algo imaginário, ou intuitivo, é um ente matemático intuitivo, imaginário. Certo? Só que para essas questões aqui não faz muito sentido discutir isso, devido à grandiosidade do globo terrestre, não faz sentido a gente estar discutindo isso. Então a gente considera assim de fato uma linha reta, mas lembra desses detalhes. Parte da física tem que ser chato mesmo, tem que observar tudo. Bom, vamos ver mais uma questão. Olha só, calcular a velocidade média e a velocidade escalar média nos dois sentidos do movimento, de Feira a Salvador e de Salvador a Feira. Para isso, considere a imagem ao lado. Então, vamos observar bem essa imagem. Eu determinei que Feira de Santana é a minha origem e a BR é essa indicada aqui de azul. De Feira de Santana para Salvador, eu percorro 116 km nessa BR. Mas a imagem está me dizendo que a distância vetorial entre Feira de Santana e Salvador é de 90 km. Tá? Aqui eu tenho a origem zero e aqui eu tenho 90, assim é em linha reta, ou 116, certo? Vamos ver os dados aqui.
Então, o caminho efetivamente percorrido de Salvador para Feira é o mesmo que de Feira a Salvador, que é igual a ΔS escalar, que é 116 km. E aí você pode estar tentado a perguntar, olha só, se o caminho percorrido é igual ao deslocamento escalar, se ao invés de eu fazer aqui de Feira a Salvador 116 menos 0, eu fizer 0 menos 116, esse ΔS escalar, mesmo sendo escalar, não vai dar negativo? Vai. E aí uma coisa que eu não vinha colocando nas questões. Quando eu falo de velocidade escalar média, que eu falo de caminho efetivamente percorrido, eu ignoro o sinal, eu trabalho com módulo, inclusive aqui também eu não coloquei. Eu trabalho com o módulo do deslocamento. Então eu esqueço o sinal, porque na definição, não sei se vocês lembram, quando a gente viu a definição lá que Hardy nos traz, diz que a velocidade escalar não tem sinal, não tem sentido. Então é bom abrir esse parênteses aqui para que vocês entendam. Se a distância eu represento com deslocamento escalar, porque é coincidente aqui que o móvel só fez o caminho de ida, não voltou, mas é o módulo do deslocamento, tá? Para calcular velocidade escalar média, só importa o caminho efetivamente percorrido. Não importa se foi de Feira para Salvador ou de Salvador para Feira, isso aí não importa. O deslocamento de Feira para Salvador é 90. Olha, que é a origem 0 e daqui para cá eu já estou dizendo que é 90. Então me dá um deslocamento vetorial de 90 km. 90 menos 0, 90. Mas o deslocamento de Salvador para Feira, nesse vetor, ele é menos 90. Porque é posição final 0, menos posição inicial 90, que me dá menos 90 km. Então veja que eu já estou falando de algo vetorial, que já tem sinal, que já tem direção, que já tem sentido. E isso tudo aconteceu em 1,45 H, ou seja, 1 hora e 27 minutos. Estimativa. Vamos lá. Os dados estão aqui, tá? E eu vou calcular a velocidade escalar média, que é 116 km sobre 1,45 H. Isso me dá, gente, uma velocidade estimada nessa rodovia, isso andando pela BR mesmo, pela trajetória sinuosa lá, de 80 km por hora. Então, como eu disse que não tem sinal, a velocidade escalar média não disse se foi de Feira para Salvador ou de Salvador para Feira, não importa isso para a velocidade escalar média. Então, a velocidade escalar média de Feira a Salvador e de Salvador para Feira é 80 km por hora, não tem sinal. Já a velocidade média, que é naquele vetor, naquela rodovia imaginária retilínea, ela é o deslocamento vetorial de Feira a Salvador, que é 90 positivo, sobre ΔT. Então percebam também que o tempo não tem sinal, tá? O tempo não tem sinal. Então o que determina o sentido, o sinal da velocidade é o deslocamento. Se o deslocamento aqui é positivo, a velocidade vai dar positiva. Então 90 dividido por 1,45, eu tenho 62,07 km por hora. Como a velocidade média já me dá mais informação que a velocidade escalar média, um pouco mais rica que a velocidade escalar média, eu posso concluir daqui que, sendo velocidade positiva, tá, eu tive um ΔS maior que zero. Velocidade média, consequentemente, maior que zero, porque eu divido positivo com um número, vamos dizer, positivo, e eu vou ter o movimento progressivo. Esse movimento progressivo está dizendo que, como eu adotei a origem Feira de Santana e a extremidade de Salvador, apontando para Salvador, esse movimento progressivo me diz que eu saí de Feira e fui para Salvador no sentido positivo da trajetória, no mesmo sentido que aponta o vetor. Não sei se vocês lembram da imagem. Qualquer coisa vocês retornam a imagem e você vai ver lá o vetor saindo de Feira e apontando para Salvador. Já a minha velocidade média, se eu sair de Salvador para Feira no vetor, preste atenção, tudo isso é no vetor, eu vou ter ΔS de Salvador para Feira dividido pelo tempo. Só que meu ΔS de Salvador para Feira, como eu me desloco no sentido contrário da trajetória do vetor, ela vai ser negativa. Então quem determina o sinal da velocidade é o deslocamento. Então nesse caso, vou ter menos 62,07. O que é que significa essa velocidade negativa? Que o deslocamento foi negativo, que a velocidade média está negativa, o movimento é retrógrado. Pronto. Então eu tenho mais informações mais detalhadas do que a velocidade escalar média. Mas a velocidade escalar média,
era, na verdade, o que aconteceu. Repito, já foi dito isso na questão anterior. Então, se eu vier pela estrada que realmente existe e mantiver essa velocidade de 80 km por hora, eu consigo chegar em Salvador depois desse tempo aqui, de 1,45H. Se eu pegar essa velocidade aqui, essa velocidade é menor aqui, então eu vou gastar um tempo maior. Se eu pegar essa velocidade média e andar nesse trajeto aqui, é claro que eu vou gastar um tempo maior para chegar. Mas o que é que significa? A gente já viu na questão anterior. Significa que se existisse essa estrada aqui em linha reta, precisaria ter uma velocidade de 62 km,07. 62,07 km. E andando sobre ela, eu ia gastar também esse mesmo tempo. Vamos lá. Olha só, um móvel faz um percurso AB de 100 metros com velocidade escalar média de 25 metros por segundo. E um percurso subsequente BC de 260 metros com velocidade escalar média de 52 metros por segundo. Determine a velocidade escalar média do móvel no percurso AC em km por hora. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Eu tenho duas situações, tá? Eu tenho o primeiro movimento, que é de A para B, a essa velocidade de 25 metros por segundo, e esse trecho tem 100 metros. Depois eu aumento a velocidade, eu tenho uma velocidade de 52 metros por segundo e percorro um trecho maior de 260 metros. Então, gente, ele quer saber a velocidade média no percurso total, de A para C. Então, essa velocidade, para calcular, é o deslocamento total, que eu já tenho, inclusive, que é 260 mais 100, dividido pelo tempo total. E aí eu não tenho os tempos, eu vou ter que descobrir o tempo que ele gastou nesse trecho, o tempo que ele gasta nesse trecho aqui, e aí, quando eu tiver esses dois tempos, eu vou somar e descubro o tempo total. E aí eu pego o deslocamento total e divido pelo meu tempo total. E aí eu tenho velocidade média no percurso de A para C. Simples assim. Então vamos ver os dados aqui. AB mede 100, tá? BC 260. Tudo bem. A velocidade escalar média de A para B é 25 metros por segundo. A velocidade escalar média de B para C é 52 metros por segundo. Bom, como eu adotei uma trajetória retilínea para responder essa questão, tanto faz chamar como velocidade escalar média como velocidade média. Mas eu mantive velocidade escalar média porque a questão fala de velocidade escalar média. Tá bom? Então eu quero saber a velocidade no percurso total de A para C. Vamos lá. Aqui estão meus dados e aqui a trajetória para a gente ficar olhando. De A para B, eu tenho o seguinte. É o deslocamento de A para B sobre o tempo 1, delta T1. Então, a velocidade eu tenho, 25 metros por segundo. A distância eu tenho, eu quero descobrir o tempo. Então, se eu tenho ΔS sobre ΔT, então é igual a velocidade, então ΔT vai ser o seguinte. ΔT vai ser ΔS sobre a velocidade. Então, ΔT1, e aqui, preste atenção que 100 dividido por 25 vai dar 4 segundos. Porque no final das contas, quando eu resolver isso aqui, ó, eu vou cortar esses dois m's aqui do correspondente ao metro. Imagine isso aqui, um m sobre um s. E aí eu multiplico pelo inverso. Então vai ficar um m em cima e o outro m embaixo, na fração, e eu corto. Então eu tenho um tempo de 4 segundos. A velocidade no percurso de BC me dá está relacionado com ΔT2, claro. Que é uma velocidade de 52 metros por segundo, que eu tenho um deslocamento de 260 metros. Então ΔT2 vai ser 260 dividido por 52. Que me dá um tempo de 5 segundos. Então eu já descobri o tempo que eu gastei para percorrer esse percurso inteiro aqui. O tempo foi de 9 segundos. E o ΔS 360, como a gente já viu. Sabendo disso, então a velocidade no percurso AC é o deslocamento de AC dividido pelo tempo total, que é 360 metros dividido por 9 segundos. Isso me dá uma velocidade de 40 metros por segundo. Então olha só, se eu não percorro esse trecho, ou melhor, eu percorri esse trecho de A para B com essa velocidade e esse até o C, esse trecho aqui com 52 metros por segundo, tudo isso que aconteceu, que eu fiz nessa trajetória, pode ser substituído por uma velocidade de 40 metros por segundo. Eu saio do ponto A a essa velocidade de 40 metros por segundo e chego no ponto C, mantendo essa velocidade constante, depois de 9 segundos. Foi isso que eu descobri. Então, quando você fala de velocidade média e que você tem percursos, né, em trechos, basta que você descubra o tempo, descubra o deslocamento total e faça essa divisão. E você descobre a velocidade média no trecho total, certo? 40 metros por segundo. Bom,
Parece-me que a questão pede em km por hora, talvez por isso eu tenha deixado aqui, e para converter você já sabe, de metro por segundo para km por hora, basta que você multiplique por 3,6, que dá 144 km por hora, que saiu errado, ó, saiu um L, tá bom? Vamos que vamos. Vamos lá. Um automóvel percorre a primeira metade de uma rodovia que liga as cidades A e B com velocidade escalar média de 40 km por hora. E a segunda metade com velocidade escalar média de 60 km por hora. Determine a velocidade escalar média do automóvel para todo o percurso. A situação é a seguinte. Olha só. Eu tenho uma trajetória e eu divido ela aqui no ponto médio. Então, o automóvel percorre a primeira metade com velocidade de 40 km por hora, a segunda metade com a velocidade de 60 km por hora. É a única informação que eu tenho, tá? Então, de A para o ponto médio, eu vou chamar de ΔS1, que é x. E de N do ponto médio para o ponto B, eu vou chamar de ΔS2, que também é x, né? Dividir a trajetória ao meio. E mais uma vez eu estou respondendo a questão com a trajetória retilínea, tanto faz chamar de velocidade média, considerar a velocidade média como velocidade escalar média, tá? Repito, eu estou utilizando a nomenclatura de velocidade escalar média, porque a questão fala de velocidade escalar média. E aí, se você quiser trabalhar com a nomenclatura de velocidade média, pode, só que a velocidade média tem um vetorzinho aqui, e o deslocamento é vetorial também, tem que pôr certinho, tá? Que não vai fazer diferença aqui para responder essa questão. Então, olha só, resolvi chamar aqui de x, que é a metade de cada percurso aqui, e eu tenho as velocidades. Como eu resolver isso? A velocidade no trecho 1, minha velocidade, esse trecho V1, é o deslocamento x sobre ΔT1. Eu tenho a velocidade, 40 é igual a x, que é o deslocamento, sobre ΔT1. O que eu quero descobrir aqui nesse primeiro trecho é o meu tempo. Porque eu preciso do tempo total. Então, o tempo 1 nada mais é que x sobre 40. Ou seja, se x sobre ΔT me dá 40, é claro que x sobre 40 vai dar ΔT. Então, ΔT1 é x sobre 40. O mesmo pensamento eu vou fazer no segundo trecho. O segundo trecho é x sobre ΔT2, tá? Que é o deslocamento sobre o tempo. E a velocidade foi 60. 60 é igual a x sobre ΔT2. Então, novamente, x sobre ΔT dá 60, logo x sobre 60 vai dar ΔT. Eu tenho os dois tempos. Como eu tenho os dois tempos e tenho o total do deslocamento de A para B, eu vou calcular a velocidade média, ou a velocidade escalar média, como queira. Então, ΔS1 mais ΔS2 é o trecho total. Como eu chamei ΔS1 e ΔS2 de x, então na verdade eu tenho 2x. ΔT1 mais ΔT2 são os tempos que achamos aqui. Então, eu estou somando o tempo. Então, quando eu resolver isso, eu tenho a velocidade média. Olha só, gente. Aqui embaixo, eu tenho soma de frações com denominadores diferentes. Você já deve saber isso lá do ensino fundamental, que você tira o MMC e resolve. Vamos lá. O MMC de 40 e 60 dá 120. 120, como é que a gente faz? Lembram disso? 120 dividido por 40 dá 3. 3 vezes x, 3x. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes x, 2x. Eu estou fazendo assim rápido, mas é porque a gente já detalhou um monte de questões aqui e, repito, essa coisa de soma de fração é para vocês já virem lá do ensino fundamental sabendo, lembrando. Então, eu fico nessa situação aqui. Resolvendo, eu tenho 2x sobre 3x mais 2x, 5x, sobre 120. Então, aqui, eu vou conservar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 2x, conservei a primeira fração, e divido pelo inverso da segunda fração, que é 120 sobre 5x. Vai dar 240 sobre 5, porque aqui esse x eu corto com esse x, e 2 vezes 120 dá 240. Bom, 240 sobre 5 me dá uma velocidade de 48 km por hora. Então, uma questão que parecia assim absurda, a gente resolveu de uma forma bem prática. O que eu precisei fazer foi descobrir os tempos em cada trecho, porque eu preciso do tempo total para dividir o deslocamento total. Então, eu tenho uma velocidade de 48 km por hora. Gente, essa questão é interessante, olha que legal. Se eu não soubesse a velocidade também, a questão me deu 40 e 60, mas eu quero generalizar, porque é uma questão que pode ser aplicada para qualquer velocidade. Então, olha só,
A mesma coisa, só que agora eu não coloco a velocidade aqui, chamando de V1, tá? V1 é x sobre ΔT, que é o deslocamento sobre o tempo. Se V1 é x sobre ΔT1, que eu repeti aqui não sei porquê, loucura mesmo. Então ΔT1 é x sobre velocidade, que é o deslocamento sobre velocidade. E eu repeti de novo, olha só que loucura. Então vamos lá. De igual modo aqui, se V2, tá? Velocidade é delta, o deslocamento sobre o tempo vai ser o deslocamento sobre velocidade, tá? Então eu tenho o tempo 1 e o tempo 2. Só que agora em função de V1 e V2, não mais em função de 40 e 60. Mas é o mesmo pensamento, é o mesmo raciocínio. Então eu tenho ΔS1 mais ΔS2, que é o deslocamento total, que é 2x. Lembrando que eu chamei aqui de x, aqui de x. E ΔT1 mais ΔT2, que é o ΔT1, que é x sobre V1, mais x sobre V2. E aí, tirando o MMC de V1 e V2 é V1, V2. V1 vezes V2. E aí, V1, V2 dividido por V1, me resta V2. V2 vezes x dá V2x. V1, V2, tá? Que é o MMC, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Ensino fundamental. Então, V1, V2 dividido por V2 vai dar V1. V1 vezes x, V1x. E aí, preste atenção, repeti tudo que está aqui, mas eu coloquei aqui no numerador dessa fração o x em evidência. Então x aqui, coloco x, parênteses, V1 mais V2, sobre o MMC. Isso aqui, vou ter o seguinte, vou conservar a primeira fração, que é 2x, e multiplicar pelo inverso da segunda. Veja que eu inverti a segunda. V1, V2, x, V1 mais V2. Inverti a fração. E aí eu corto esse x, né, que é x está no numerador, divide por esse x que está no denominador. E aí eu cheguei numa fórmula que alguns livros, inclusive, tratam, numa seção, uma ou duas páginas, só para demonstrar essa fórmula, e é interessante que vocês peguem ela também, que é o seguinte: quando eu tenho partículas, eu tenho móveis percorrendo metade de um trecho e depois a outra metade e me dá velocidade, basta que eu faça 2 V1, V2 sobre V1 mais V2. Se você fizer, inclusive nessa questão, isso aqui, sem precisar demonstrar tudo isso aqui, como a gente fez no slide anterior, para resolver a questão, você não precisa desenvolver isso tudo, basta que você lembre que em questões desse tipo, basta que você pegue. Vamos ver se é verdade. Foi 48 que deu a velocidade, parece. Vamos ver aqui. Vezes, qual é a velocidade 1? 40. Qual é a velocidade 2? 60. Então, 4.800. 4.800 dividido por V1 mais V2, quem é V1, V2? 40 mais 60 dá 100. 4.800 dividido por 100, claro, é só cortar o zero ali, gente. Dá 48. Então, foi o que nós achamos no slide anterior. Vejamos essa questão, gente, que interessante. Uma composição ferroviária com uma locomotiva e 14 vagões desloca-se a velocidade constante de 10 metros por segundo. Tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros cada. Então, qual o tempo que o trem levará para atravessar um sinaleiro e quanto ele demora para atravessar um viaduto com 200 metros de comprimento? Nota: o trem deve ser considerado um corpo extenso, pois seu comprimento não pode ser desprezado no movimento realizado por ele. Olha só, gente, um corpo extenso, no olhar da física, é um corpo cujas dimensões, suas grandezas, não podem ser desprezadas quando você está estudando esse corpo, o movimento desse corpo, alguma coisa, tá? Então, quando você estuda o movimento de um corpo e essas dimensões são desprezíveis, você chama de partícula, o ponto material. Vocês já viram, já devem ter notado em alguns livros, algumas questões assim: uma partícula descreve um movimento. Nesse caso, as dimensões não interferem no estudo dessa partícula. Mas quando as dimensões começam a interferir na análise, logo esse corpo é considerado um corpo extenso. Mas não é regra isso. Não é porque algo é pequeno, que é uma partícula, que algo é grande, que é um corpo extenso. Não, tudo é relativo, tá? Por exemplo, um carro, estudando o movimento de um carro numa autoestrada, numa pista muito grande, esse carro eu posso dizer que é uma partícula,
Tá? Suas dimensões são desprezíveis. Mas se você imaginar esse carro estacionando, então as dimensões do carro já passam a interferir no movimento do carro. Então veja que tudo é relativo. Então no caso do trem, para estudar o movimento do trem, eu tenho que considerar um corpo extenso e nós vamos ver por quê. Vamos lá. A minha questão diz o seguinte, que eu tenho 14 vagões em uma locomotiva. E cada um tem um comprimento de 12 metros. Ora, então eu vou considerar que eu tenho 15 compartimentos de 12 metros. Logo eu tenho um comprimento do trem 180 metros. E a velocidade, como eu estou adotando o movimento retilíneo, eu vou falar de velocidade média, tá? Velocidade vetorial. O trem se desloca a uma velocidade de 10 metros por segundo. Então preste atenção. Aqui está a minha sinaleira. Esse trem vai sair daqui e vai atravessar essa sinaleira. Observem, não o trem como um todo. Observe um ponto no trem que eu adotei. Esse ponto vermelho aqui no início do trem. Tá? Poderia adotar em qualquer lugar, mas para facilitar, eu adotei aqui no início do trem. Preste atenção quando esse pontinho começa a atravessar essa sinaleira. Vamos ver? Observe. Olha lá. Pronto. E aí o trem atravessa completamente essa sinaleira. E quando isso acontece, preste atenção que este ponto que eu adotei para minha análise, ele acaba percorrendo uma distância que corresponde justamente à largura do trem. Tá? 180 metros. Então, olha só, quando atravessa essa sinaleira, o meu deslocamento para que eu estude a minha velocidade é o próprio comprimento do trem. Por isso que a questão diz, e pede que você considere o trem como um corpo extenso, porque as dimensões do trem vão influenciar no estudo desse movimento. E quando as questões tratam de trem, de travessia de túnel, de sinaleira, seja lá o que for, você não olha o trem como um todo para observar o movimento. Você pega um ponto do trem, que poderia ser aqui na frente ou aqui atrás. Eu, por opção, marquei um ponto aqui no início do trem. Então, eu percebo que esse ponto, ele se desloca justamente o comprimento do trem quando termina de atravessar essa sinaleira. Logo, eu tenho aqui velocidade, é a variação do espaço sobre tempo. Então, meu deslocamento sobre o tempo. Então, velocidade eu já tenho, a questão me deu a velocidade, 10 metros por segundo. E o deslocamento foi 180 metros, meu ΔS. Dividindo pelo tempo, que me dá justamente essa velocidade. O que eu quero descobrir aqui é o tempo. ΔT, ora, se 180 sobre ΔT é 10, logo 180 sobre 10 vai ser ΔT. Então, meu ΔT é 180 dividido por 10. 180 metros, que o deslocamento, o ΔS está em metros, e 10 metros por segundo. Então, olha só, 180 dividido por 10, eu tenho 18. Eu resolvendo essa fração aqui, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quando eu faço isso, eu fico nessa situação aqui, SM sobre M, que eu posso cortar, e aí eu tenho tempo, 18 segundos. Então, esse trem, com essa velocidade de 10 metros por segundo, para atravessar completamente uma sinaleira, levará 18 segundos. Agora ele vai atravessar não uma sinaleira, ele vai atravessar uma ponte que tem, aí eu não lembro qual foi a medida que a questão deu, mas a gente vai ver agora na animação. Mas de novo, eu vou observar agora não o trem como todo. O que vai acontecer quando esse trem começar a travessia aqui, quando esse pontinho vermelho começar a atravessar a ponte e ele atravessar completamente a ponte. Vamos ver o que acontece com esse pontinho vermelho? Vamos lá. Olha lá, começou, está atravessando a ponte, o pontinho vermelho saiu, mas o trem não. O trem agora que sai por completo. Então o que acontece? Quando o trem atravessa a ponte, esse pontinho vermelho, ele se desloca daqui do início da travessia até o final da travessia. Esse pontinho vermelho que eu adotei como minha referência no trem, ele se desloca o comprimento da ponte, que a questão me deu, que corresponde a 200 metros, e o ΔS correspondente ao comprimento do próprio trem. Então eu tenho que o meu ΔS total na travessia da ponte vai ser 200 metros da ponte, mais 180 metros do trem.
E aí eu tenho que meu ΔS, meu deslocamento, foi 380 metros. Então, nesse caso, aí tudo agora se repete. Eu tenho que, com a mesma velocidade, tá? 10 metros por segundo, ele atravessou 380 metros. Eu quero saber meu ΔT. ΔT é o inverso aqui agora, é 380 dividido por 10 e segue a mesma coisa. 380 dividido por 10, eu tenho 38. Então, meu ΔT é 38, corresponde a 38 segundos. Fácil, né? Legal, né? Olha essa agora. Uma patrulha rodoviária mede o tempo que cada veículo leva para percorrer um trecho de 400 metros da estrada. Um automóvel percorre a primeira metade do trecho com velocidade de 140 km por hora, sendo de 80 km por hora a velocidade máxima permitida. Qual deve ser a maior velocidade média do carro na segunda metade do trecho para evitar a multa? Essa questão lembra o que, gente? Lembra a questão 5, né? Não sei se vocês lembram, que nós fizemos a questão assim. Um veículo percorre a primeira metade de uma rodovia, de uma estrada, seja, de uma trajetória, e depois percorre a segunda metade. Então nós desenvolvemos e descobrimos que tem uma forma específica para isso. Aqui a questão fala que a estrada tem 400 metros, ele percorre a primeira metade e depois a segunda metade. Tá? E só que ele percorre a primeira metade com 140 km por hora. Eu tenho a primeira velocidade, mas não tenho a segunda velocidade, que eu sei que no trecho completo ele tem que ter uma velocidade de 80 km por hora. Então vamos ver o que pode acontecer aqui. A situação é essa. Ele percorreu 200 metros com a velocidade de 140 km por hora e depois a outra metade com uma velocidade que eu não sei. O que eu sei é que daqui até aqui eu só posso ter 80 km por hora. Vamos ver o que pode acontecer? Vamos lá, mantive o desenho para a gente ficar observando. E aqui eu peço que você retorne à questão 5 para você entender de onde vem essa fórmula. Mas a fórmula é essa. Por que a fórmula é essa? Porque a questão fala de que percorreu a metade de um trecho, depois outra metade. Então, quando isso acontece, eu posso usar essa função, que nós já, essa forma da velocidade que nós já desenvolvemos. Então, veja só. A situação é, a velocidade no trecho total é 80. E a função diz que essa velocidade é calculada da seguinte forma. 2 vezes V1 é 140 km por hora, que inclusive eu nem coloquei aqui, é km por hora, tá? Observem isso e corrijam aí. Vezes V2, V2 eu não tenho, é justamente quem eu quero descobrir. Dividido por V1, que é 140 km por hora, mais V2. Pronto, montando a equação eu vou resolver agora. 2 vezes 140 dá 280 V2. E embaixo continua 140 mais V2. Beleza, vamos lá. Aqui a gente faz o cruz credo, né? Como diz algumas pessoas. A gente cruza aqui. Proporção, né? Igualdade entre proporções, tá? Então, esse vezes esse e esse vezes esse. Aqui embaixo tem 1, vocês lembram disso, né? É uma fração de denominador 1. Então, olha só, 80 vezes 140 mais V2. Não se esqueçam do parêntese, que isso aqui tudo é multiplicado pelo 80. Tá? E aí eu coloco entre parênteses. E aí eu digo que é igual a 280 V2. Agora tá fácil, eu vou distribuir aqui 80 vezes 140, 11.200, mais 80 vezes V2, 80 V2, que é igual a 280 V2. Aí vocês de cara já observam que eu vou juntar os termos semelhantes aqui. 11.200 é igual a 280 V2 menos 80 V2. Eu tenho que 11.200 corresponde a 200 V2 por 280 menos 80, 200 V2. E V2 é claro que vai ser divisão de 11.200 por 200. Eu tenho uma velocidade correspondente a 56 km por hora, que é a segunda velocidade, é a velocidade do segundo trecho, que eu tenho que ter nesse trecho aqui, para que no final de tudo eu consiga manter a velocidade de 80 km por hora. A próxima questão diz o seguinte: considere uma pista circular com raio de 60 metros, calcule a velocidade escalar média e a velocidade média em 1/4 de volta, sendo que a partícula descreve esse movimento em 15 segundos. E aí, gente, para essas questões, para essas últimas questões, eu adotei uma animação única, para a gente não perder muito tempo, e eu vou só comentar a questão. Então eu tenho uma pista circular, e em 1/4 de volta eu tenho aqui esse deslocamento escalar, ou caminho percorrido, porque quando eu falo de velocidade escalar média, eu tenho que considerar o caminho efetivamente percorrido. A teoria é assim, tá? Mas nesse caso, como eu só vou, repito, eu posso considerar esse caminho percorrido
sendo o deslocamento escalar. Eu posso usar o deslocamento escalar aqui, não tem problema nenhum. Então, em quarto de volta, eu tenho isso aqui. A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é dado pela expressão 2πr. Só que não é a circunferência inteira, é apenas um quarto dela. Então, é 2πr sobre 4. Então, no final das contas, eu tenho aqui, simplifico por 2, não é isso? Então, eu vou ter o seguinte, πr sobre 2, é o meu deslocamento escalar aqui, tá? Então, a velocidade escalar média é meu ΔS escalar, tá? Ou meu caminho efetivamente percorrido, que corresponde a 60, porque o raio é 60. Então, 60π sobre 2. E dividido pelo tempo, que é 15. Então, no final das contas, olha só, eu tenho 60 dividido por 2, 30. 30π sobre 15. 30 dividido por 15 vai me dar 2π metros por segundo, minha velocidade escalar média. Já a minha velocidade média, eu preciso do vetor, que vem do ponto inicial e aponta para o ponto final, com extremidade aqui no ponto final. Então, esse vetor D, que é o meu vetor de deslocamento, é dado por Pitágoras. Então, olha só, esse vetor aqui é dado pelos quadrados dos catetos formados por esse triângulo aqui. Então, olha só, D vai ser a raiz de 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado, porque cada lado, cada cateto mede 60, que é o raio. Então, eu tenho que D é igual a raiz de 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 60 ao quadrado é 3.600, mais 3.600, 7.200. E aí, fatorando isso aqui, eu chego que meu vetor de deslocamento corresponde a 60 raiz de 2 metros. E a minha velocidade média é dada pela razão do vetor de deslocamento sobre o tempo. E o vetor de deslocamento é 60 raiz de 2. Em 15 segundos, eu tenho 60 sobre 15, eu tenho 4 raiz de 2 metros por segundo. Próxima questão. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz o percurso de Campinas até Marília com velocidade constante de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é... Então, de novo, vou usar uma animação só e vou comentar. Então, a solução é a seguinte. Eu tenho que o tempo, ele fala de tempo em segundo e o comprimento do trem está em metros, mas me dá uma velocidade em quilômetros por hora. Quando isso acontece, eu tenho que converter a velocidade. Mas o mais ideal é converter a velocidade para transformar em metros por segundo, já que o comprimento eles falam em metro e o tempo fala em segundo. Então eu teria que ter uma velocidade em metros por segundo, porque aí não dá problema aqui. 50 km por hora corresponde a 13,9 metros por segundo. Como é que eu acho isso? A gente já viu nas questões anteriores. Para transformar de km por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Efetuando essa divisão, eu tenho 13,9 metros por segundo. Então o trem tem 120 metros. Olha ele aqui, no início da ultrapassagem. Lembra do pontinho vermelho que a gente adota? Interessante. Então ele vai atravessar essa ponte aqui que tem um comprimento que eu não sei qual é, que eu chamei de L. Então, no final da ultrapassagem, o trem terá percorrido o seu comprimento mais o comprimento da ponte, que é justamente o meu ΔS. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Eu tenho a velocidade, 13,9 metros por segundo. E meu ΔS total é 120, que é o comprimento do trem, mais o comprimento da ponte, que eu não tenho. É justamente o que eu quero descobrir, porque eu tenho todos os elementos, mas não tenho o comprimento da ponte. E eu tenho tempo. Isso tudo aconteceu em 15 segundos. Então eu posso fazer o seguinte, olha só. Cruza novamente, né? Proporção aqui, eu faço essa proporção. 13,9 vezes 15 dá como resposta 208,5, que é igual a 120 mais L. E aí eu jogo para cá. 208,5 menos 120 é igual a L. Então o comprimento da ponte é 88,5 metros. Fácil demais também. Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma autoestrada plana, o motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar. 15 minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade média inicial. Tá? Então essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem com relação à estimativa inicial. Então ele estimou ir de uma cidade a outra a 90 km por hora. Então ele ia gastar um tempo. Só que 15 minutos desse trajeto, ele teve que reduzir essa velocidade. Ele teve que reduzir a velocidade para não se arriscar na chuva. E tendo que reduzir essa velocidade, o tempo vai ser um pouco maior do que se ele tivesse com essa velocidade constante de 90 km por hora ao longo do trajeto.
Então, a questão quer saber justamente qual o tempo que ele perdeu nesse trajeto, quanto aumentou esse tempo no seu percurso. Então, a velocidade média, vamos pensar no momento da chuva. Na chuva, ele tem uma velocidade de 60 km por hora, ele diminui sua velocidade, durante 15 minutos. 15 minutos que corresponde a 0,5 H. Então, vamos pensar aqui o seguinte. No trecho que o motorista pega a chuva, ele mantém a velocidade de 60 km por hora. E ele tem esse tempo correspondente à chuva de 15 minutos. Tá? Como a velocidade está em km por hora, eu vou transformar o minuto em horas, claro. Para transformar em hora, basta você dividir por 60, gente. Tá? Você pega a quantidade de minutos, divide por 60, você tem aquele valor em hora. Então a velocidade nesse trecho é ΔS sobre ΔT, a velocidade é 60. Eu quero justamente saber quanto foi que ele percorreu com essa velocidade de 60. Nesse tempo de 0,25 H. Qual foi o deslocamento? Então, se ΔS dividido pelo tempo me dá a velocidade, então ΔS vai ser justamente essa multiplicação aqui, esse cruzamento aqui. Ó. ΔS é igual a velocidade vezes tempo. 60 km por hora vezes 0,25 H. Certo? Quando eu multiplicar aqui, gente, ó, esse H fica no numerador. Tá? Esse aqui multiplica pelo de cima, pelo numerador. Então, eu corto esse H com esse. E aí fica 60 vezes 0,25, que dá 15 o quê? Que me dão 15 km. Então, ele percorre 15 km com a velocidade de 60 km por hora. Veja só o que acontece. Veja só. Se não tivesse chovendo, ele não ia andar a 60 km durante esse tempo de 0,25 H. Se não tivesse chovendo, ele ia manter a velocidade, é o que ele pretendia. E mantendo essa velocidade de 90 km por hora, para percorrer esse trecho de 15 km, qual seria o tempo que ele ia gastar? Bom, ΔS sobre ΔT, não é isso? 15 km, vamos lá, ele vai percorrer 15 km com a velocidade de 90 km por hora. Tá? Então eu tenho ΔT2. Então, ΔT2 é o quê? 15 dividido por 90. 15 dividido por 90. Só que aqui agora eu resolvo isso aqui. Que eu conservo a primeira fração. Esqueça os números aqui. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que fica H sobre Km. Então, olha só. Corto aqui e fica 15 dividido por 90. 15 dividido por 90, eu tenho que dar... Pode calcular isso, se vocês quiserem, para conferir, 0,167 H. Então, aqui era o tempo que eu estava estimando a uma velocidade de 90 km por hora. Só que eu não mantive essa velocidade. Eu tive que manter essa velocidade. E com essa velocidade aqui, eu mantive durante 0,25 horas. Então, qual é a diferença de um tempo para o outro? Ora, 0,25 menos 0,167. Então, meu ΔT, o tempo que eu desperdicei porque eu diminui a velocidade, foi de 0,083 horas. Então, isso aqui em minutos vai me dar o seguinte. ΔT é igual a 0,083 minutos vezes horas, desculpa, 0,083 horas vezes 60, que é igual a 4,8 minutos. Então, veja se vocês sacaram. Eu andei durante 15 minutos com a velocidade baixa. Eu não queria andar 60. Minha ideia era andar 90. Então eu andei com essa velocidade durante esse tempo e eu descobri que nesse tempo, com essa velocidade, eu andei 15 km. Então esses 15 km, se eu não tivesse baixado a velocidade, se eu tivesse com 90, que é o que ele pretendia, eu ia gastar apenas 0,167. Então o tempo que eu aumentei no meu trajeto foi justamente isso aqui, 4,8 minutos ou 5 minutos aproximadamente, tá bom? Bom, finalizamos aqui, espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido, tá? Até a próxima.